E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para fazer o segundo vídeo dessa série aí de revisões do segundo bimestre. Na semana passada eu fiz a revisão pro testinho. Vocês disseram que foi bom, que ajudou, então tô aqui fazendo a segunda. Espero que seja bom também. Qualquer coisa que vocês ficarem com dúvida, vocês mandem aí, coloquem nos comentários, mandem no grupo, que eu tento resolver para vocês. Vou tentar ser bem resumido, tá? A gente falou bastante da Segunda Guerra Mundial nesses últimos dias, nas últimas aulas. Tem bastante coisa, a matéria é um pouco extensa. Para quem não se lembra, a matéria que vai cair na prova é a Segunda Guerra Mundial inteira, o início do conflito até o final, então não vai cair os antecedentes, isso a gente já cobrou no testinho anterior. Vai cair só a partir do início do conflito para frente. Sei que é uma matéria um pouco grande, mas vou tentar fazer aqui um resumo bacana que espero ajudar vocês para a prova de amanhã, beleza? Então vamos retomar um pouquinho só as questões gerais. O que foi a Segunda Guerra Mundial, o conflito da Segunda Guerra Mundial, quando ele começa e como é que ele se desenrola, tá? Ele vai começar em 1º de setembro de 1939, lembrando que é um conflito que vai durar de 1939 até 1945. E em 1939 ele vai começar com a invasão alemã ao território da Polônia. Então a gente tem ali o pacto de não agressão entre os alemães e os soviéticos, e aí eles dividem ali uma parte da Polônia e os alemães invadem a Polônia, e aí a Inglaterra e a França acabam com aquela política de apaziguamento que a gente viu na outra revisão e declaram guerra à Alemanha. E aí um pouco depois vai ter aí esse eixo Roma, Tóquio, Berlim, onde Japão, Alemanha e Itália vão compor aí os países que a gente vai chamar de países do eixo, e do outro lado a gente vai ter como principais representantes dos aliados a Inglaterra e a França, posteriormente a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos em 1941, que também vão fazer toda a diferença nesse conflito, tá? Ainda tem outros países que também participam, mas tem uma relevância um pouco menor. Então, a gente dividiu nas aulas o conflito da Segunda Guerra Mundial em 3 fases, beleza? Então vou dividir aqui no vídeo também em 3 fases e falar alguns dos pontos principais sobre cada uma dessas fases. A primeira delas, que a gente viu, é a fase de avanço do eixo. Então, avanço principalmente do exército alemão, que vai se utilizar de uma tática de guerra que foi muito eficaz, que a gente estudou, que é a Blitzkrieg. Se lembram da Blitzkrieg? A Blitzkrieg é uma tática de guerra que significa aí guerra relâmpago, e ela tem algumas características de escolher um ponto focal onde o exército alemão iria atacar de surpresa com muita força, com o uso da força aérea para bombardear e atrapalhar os pontos de comunicação dos inimigos, o uso da infantaria até que eles entrassem no território inimigo e aí passassem a cercar o inimigo e logo dominavam rapidamente esse país, essa nação. Então a gente vai ver que isso foi muito eficaz. Os alemães eles vão em apenas um ano invadir a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e também a França, que era uma das principais representantes aí dos aliados que estavam combatendo o eixo, né? Então foi uma tática que foi muito bem sucedida na Segunda Guerra Mundial, e ela só vai começar a dar errado, né? Não dar mais tão certo a partir da invasão alemã na Rússia, beleza? Então a Blitzkrieg marcou essa primeira fase, e após a invasão da França, o mundo ficou bem chocado, porque eles não imaginavam, nem os próprios franceses imaginavam, que os alemães iriam conseguir dominá-los com tamanha facilidade e rapidez. Então todo mundo ficou bem chocado com esse exército alemão. E aí a gente vai ver que os alemães eles tinham esse desejo expansionista de aumentar o seu território, muito baseado na ideia do espaço vital alemão, que seria um espaço necessário para o povo germânico se desenvolver da forma que deveria. Então eles vão começar a invadir vários territórios sob essa justificativa de que eles precisavam conquistar esse espaço vital alemão. Os alemães eles vão conseguir dominar uma grande parte da Europa Ocidental, faltando a rendição da Inglaterra. E aí eles vão ficar bombardeando a Inglaterra dia, tarde, noite,
E aí quando Hitler entende que ele já conquistou, só falta ali a rendição da Inglaterra, já estaria com seus objetivos na parte ocidental conquistados, realizados, né? Então ele começa a olhar para a parte oriental. E aí a gente vai ter o ano de 1941, que é o ano onde vai marcar a segunda fase da guerra, que é o equilíbrio de forças. Por que o equilíbrio de forças? Porque em 1941 a gente vai ter a entrada de dois países ao lado dos aliados, que são a União Soviética e os Estados Unidos. Vamos entender por quê, ou relembrar, né? Espero que vocês já tenham entendido por que esses dois países entram na guerra. Então, a União Soviética ela vai entrar por conta da quebra de Hitler do Tratado de Não Agressão. Então eles tinham feito um tratado onde um não atacaria o outro, e Hitler quebra esse tratado na Operação Barbarossa, uma das maiores operações militares até hoje, movimentando quase 4 milhões de soldados, e eles vão atacar a União Soviética, vão ser bem-sucedidos no início, vão avançar mais de 700 quilômetros aí dentro do território soviético. Porém, alguns erros de planejamento vão começar a afetar o exército alemão, principalmente porque os soviéticos vão começar a usar a sua geografia a seu favor. Então, a batalha vai demorar um pouco mais do que os alemães pensavam, o inverno vai começar a chegar e os soviéticos vão começar a usar a tática da terra arrasada, que já havia sido utilizada contra Napoleão. E essa tática, ela consiste no recuo das pessoas, você tira todo mundo das cidades, recua suas tropas, só que antes de você sair das cidades, você tira tudo aquilo que pode ser recurso para o seu inimigo. Então você contamina as fontes de água, você acaba com os abrigos e, enfim, queima plantações para que eles não possam ter recursos ali para se manter nesse tempo onde eles vão estar nesse determinado lugar. Isso começou a fragilizar bastante as tropas alemãs, e aí uma série de batalhas também que foram muito sangrentas começaram a fazer com que os alemães já não tivessem mais tanto êxito quanto estavam tendo antes das invasões na União Soviética. Até que a gente vai ter a Batalha de Stalingrado, que é uma batalha muito marcante, porque ela vai ser esse ponto-chave aí de virada da parte oriental, onde os alemães agora não vão vencer, não vão mais conseguir avançar. A Batalha de Stalingrado, que vai durar muito tempo, vai ter muitas mortes, vai terminar com a derrota alemã. E com a derrota alemã eles começam então a recuar, os soviéticos começam a empurrar os alemães de volta para o seu território, isso pela frente oriental. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o Japão lá no Pacífico, que estava sofrendo com alguns embargos dos Estados Unidos, eles dependiam de algumas matérias-primas que vinham dos Estados Unidos, e aí eles decidem então atacar a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. E esse ataque, para eles, talvez seria uma forma de conseguir negociar com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos acabassem com o embargo, principalmente do petróleo, contra eles. E isso não vai dar certo. No dia seguinte desse ataque, os Estados Unidos vai anunciar que estava entrando na guerra. E como ele decretou guerra contra o Japão, por conta desse pacto do eixo Roma-Berlim-Tóquio, ele também entra na guerra contra a Alemanha e Itália também. Então, a entrada desses dois países vai marcar essa parte do equilíbrio de forças, tá? Que seria a segunda fase da guerra. E aí a gente vai ver, a partir do ano de 42, 43, a terceira fase da guerra, que é o avanço dos aliados. Então a gente vai ver na parte oriental os soviéticos empurrando os alemães, conquistando vitórias e retomando os territórios que os alemães tinham dominado na parte oriental. A gente vai ter na parte ocidental os ingleses, americanos, aqueles franceses que conseguiram fugir, canadenses, fazendo também um cerco na parte ocidental. Então, os aliados vão começar a atacar o norte da África, vão retomar o norte da África, depois vão atacar a Itália, conseguir ali pressionar bastante Mussolini vai acabar sendo deposto, vai tentar resistir ali no norte da Itália, mas resiste só por um tempo até onde ele vai ser capturado e morto pelos próprios italianos. E aí a gente vai ter o dia D, que também é um dia muito marcante, que vai acontecer em junho de 1944, e vai ser um dia onde as tropas inglesas, norte-americanas, canadenses, uma grande operação pensada pelo general Eisenhower, o norte-americano Eisenhower, eles vão desembarcar no norte da França, na Normandia, e vão começar a retomar os territórios que os alemães tinham conquistado no
na parte ocidental da Europa e apertar os alemães de volta para o seu território. Então, nesse momento a gente vai ter os soviéticos apertando pela parte oriental as tropas alemãs e agora os norte-americanos, ingleses, canadenses apertando também pela parte ocidental. E aí, pouco a pouco, as tropas alemãs vão ficando cada vez mais fragilizadas e em 1945 a gente tem a rendição alemã, os soviéticos vão chegar a Berlim e aí quando os nazistas se veem sem saída, eles então se rendem, algumas das suas principais lideranças aí vão tirar suas vidas enfim. E aí marca a rendição alemã, mas não exatamente o fim da guerra, porque os japoneses no Pacífico não vão se render. Então a Itália já tinha se rendido, a Alemanha já tinha se rendido, mas os japoneses continuavam na luta. E aí a gente vai ter o caso das 2 bombas nucleares que vão ser lançadas pelos Estados Unidos no território japonês, mais especificamente na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas 2 bombas nucleares vão forçar a rendição dos japoneses e também vão ser uma forma aí dos Estados Unidos demonstrar um pouco de força já pensando nesse período pós-guerra que a gente vai ver mais pra frente, que é a Guerra Fria. E aí os japoneses, enfim, se rendem, a gente tem o fim da guerra oficial com a rendição japonesa, e aí a gente vai ter uma série de conferências ali onde os países vencedores, as suas principais lideranças vão começar a resolver como seria a reconfiguração da Europa pós-guerra, e aí eles vão dividir sobre áreas de influência, e enfim, isso tudo vai ser o berço daquilo que vai ser a Guerra Fria mais para frente, que vai se desenrolar aí por quase todo o restante do século XX. A gente ainda tem também como algumas consequências da guerra a criação da ONU, que existe até hoje e que tem a proposta de gerar mais diálogo entre as nações e que os próximos conflitos não fossem resolvidos mais na guerra, mas fossem resolvidos com diálogo e com cooperação. E também a gente vai ter o Tribunal de Nuremberg, que vai ser aquele tribunal organizado pelos aliados para julgar as principais lideranças nazistas que foram capturadas e de alguma forma dar algum tipo de punição por toda a monstruosidade que eles cometeram durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Galera, então é isso. Bem resumidamente aqui um pouco do conflito, passando alguns pontos principais, lembrando que vocês têm esse material na apostila. Qualquer dúvida que vocês tiverem também podem me perguntar, mandar no grupo, enfim, estou à disposição. Façam com carinho a prova, não está fácil, mas também não está difícil, tenho certeza que vocês têm total capacidade de tirar uma ótima nota. E, como não poderia deixar de falar, para você ficar ligado nos próximos vídeos e nos próximos conteúdos, se inscreva no canal, ativa o sininho e já deixa o like pro seu professor aí. Tamo junto, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Qualquer coisa, contem comigo.